gado morre, os parentes morrem, você mesmo morrerá. Mas a boa fama não morre nunca de todo homem que a conseguiu. Havamal, Tradição Livre. Boa tarde a todos, meu nome é José Roberto Fischer Júnior, eu sou estudante de graduação do curso de Direito da URGS e eu vim apresentar para vocês o meu artigo chamado Estrutura Jurídico-Social dos Povos Germânicos da Era Viking, presente no mito Hriggs-Thula. Mas qual foi a grande justificativa? Então, por que fazer essa pesquisa? Por que eu acredito que ela é uma pesquisa importante no âmbito acadêmico, sobretudo na graduação do Direito? É muito por causa da escassez de publicações. Quando eu estava no meu período de estudo do estado da arte, eu não cheguei a encontrar muitos trabalhos sobre isso. Na verdade, o pouco de coisa que eu encontrei sobre os vikings e sociedade viking vem do NEV, o Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos. Organizado pelo professor Johnny Langer, e a boa base da minha pesquisa também vai no sentido da história mesmo, pouca produção dentro da história do direito. Por isso que eu acredito que ela foi uma grande contribuição para a área dos estudos históricos dentro dos estudos jurídicos, tanto que ele foi aceito para publicação na revista da Faculdade de Direito da URGS, que é a Res Vera Verum Gaudium, e ela é focada justamente em publicações de alunos de graduação. Mas também tem a justificativa da expansão de conhecimento, porque é bem importante saber sobre todos os direitos, todos os povos. Não existe motivo para ignorarmos algum povo, alguma sociedade. Muito se pesquisa sobre o direito de diversos povos, o direito brasileiro, o direito romano, direitos de várias codificações pós-medievais e tudo isso. Mas é importante, quando a gente pega do ponto de vista de história, considerar que todos os povos têm seu valor para a história, todos os povos têm suas características e é importante expandir o máximo de conhecimento possível sobre todos esses povos. Então, como não tinha muita pesquisa dentro da área dos vikings, eu acredito que foi uma grande contribuição para essa justificativa também. E também alguma quebra de estereótipos. Hoje em dia nós vimos um aumento das mídias sobre vikings, germânicos, em jogos, literatura, séries de TV. Então é importante conhecer bastante aquele povo para não incorrer em alguns erros ou em alguns anacronismos. E muitos deles são pintados com base em vários estereótipos de povos culturalmente atrasados, uma perspectiva que é extremamente pejorativa, partindo do ponto de vista historiográfico, ou talvez povos que eram bárbaros, violentos, que só pensavam em tomar cerveja e ir para a batalha no outro dia. Então, a partir desse princípio que nós podemos encontrar diversos elementos culturais e diversa complexidade jurídica nesses povos, acaba quebrando esse preconceito de que só existe uma linha jurídica, ou só existe um direito correto, ou um direito que deve ser pautado grande parte dos nossos estudos. E referente a essa época, é uma grande valorização do direito romano na área do direito, do estudo do direito, mas podemos pensar em diversos outros povos também que tiveram sua influência para o direito atual. Eu parto de uma hipótese, então a minha primeira pergunta foi se existiria algum direito registrado nos mitos, e a minha hipótese inicial é de que existiam, porque o meu marco teórico é no John Gillison. Ele faz essa tese de que povos sem direito escrito, da pré-história, eles fazem uma amálgama entre direito, mito, cultura, religião, ética, filosofia, tudo isso é misturado numa mesma coisa que normalmente não se consegue diferenciar. Pegar povos hoje que não têm direito escrito, na verdade na época que ele fez o livro, no caso, contemporâneos, indígenas, e percebeu esses elementos nele. E fazendo essa análise ele chega à conclusão de que todos os povos sem direito escrito, ou seja, os pré-históricos, teriam uma estrutura semelhante. É um raciocínio que faz sentido, é um raciocínio lógico, porém, é muito difícil de voltar lá para 10 mil anos antes de Cristo e conseguir identificar o que os povos das cavernas faziam para a gente identificar como direito. E arrisco dizer que é impossível também, ou muito difícil de ser feito. Mas, quando a gente pega na questão dos vikings, entre o período medieval e o período medieval dos germânicos, que seria lá pelo século IX depois de Cristo, nós podemos pegar alguns estudos escritos de outras pessoas, sobretudo de cristãos medievais, pós-medievais que fazem isso, e identificar esses elementos jurídicos. Então, é interessante botar, e ainda também outra justificativa para o meu trabalho, botar à prova essa tese do Gillison. Perceber, o Gillison está certo ou o Gillison está errado? Isso faz algum sentido mesmo ou não faz? E é interessante essa perspectiva, esse recorte que eu fiz, porque eu nem vou lá para 10 mil anos antes de Cristo, que seria muito difícil,
e não fico apenas nos povos contemporâneos, mas eu vou para um povo que de fato estava no cenário de pré-história do direito. Eu percebi que eu poderia investigar os povos vikings, que apesar de ter escrita, que é por meio das runas, não registravam seu direito com elas. O direito era sobretudo costumeiro e oral. Então, esses são os meus objetivos. Eu fiz essa filtragem de mitos. Inicialmente, a minha pesquisa era: vamos identificar os costumes dos germânicos. Isso foi problemático, porque existem muitos costumes e existem muitos mitos. Então, eu filtrei alguns que eu achei mais importantes, e para fazer o recorte da minha pesquisa, eu tive que escolher, e eu acredito que o recorte de estrutura jurídico-social foi o recorte ideal, porque eu já vinha de estudos, tanto na história, mas de direito constitucional, e a organização da sociedade, seja de classes ou não, é uma característica constitucional, mesmo que não estejamos falando de um direito constitucional propriamente dito, são características que podem ser identificadas nos direitos constitucionais. E por isso eu me senti mais orientado e com mais vontade mesmo de fazer a pesquisa nesse sentido. O que me leva então para a metodologia que foi utilizada. Os pressupostos conceituais que eu utilizei foram sobretudo para identificar o que é um povo ágrafo, viking e o que seriam os mitos. Primeiro, de povos ágrafos. No início da minha pesquisa, eu achava que os vikings não tinham escrita, e que as runas que eles utilizavam, elas tinham propósitos, sobretudo, mágicos, para fins de magia, rituais e coisas do tipo. Isso é um ponto de vista que é perpetuado por alguns grupos, mas existe uma pesquisa bem interessante do próprio... que foi publicada no NEB, o Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos, do Johnny Langer, que mostra que isso, na verdade, é um erro, uma leitura errada de alguns textos romanos. Na verdade, eles utilizavam para escrita. Qual é a questão? Ainda assim podemos afirmar que era um povo de direito ágrafo, porque essa escrita não foi feita para produzir leis. Podemos ter pedras rúnicas que identificam, por exemplo, questões de herança ou outros aspectos relativos para o mundo jurídico, mas não uma codificação ou alguma coisa próxima disso, como, por exemplo, o Código de Hammurabi, que não era um código, mas que tinha as leis registradas ao longo do tempo. Então, continua esse pressuposto conceitual válido para o meu trabalho. Segundo, vikings. Vikings foram utilizados do ponto de vista étnico, porque, como nós sabemos, viking era uma profissão. Era como se fosse pirata dos escandinavos e dos normandos como um todo. Eu preferi utilizar o termo viking porque existe muito debate sobre os outros. Se seria normando, germânico, do norte, tudo como no sentido parecido. Qual período histórico, a qual região a gente está se referindo. Eu preferi deixar no mais amplo mesmo e tentar pegar diversos povos. Isso foi importante porque não podemos dizer, e ao fim da minha pesquisa eu chego nessa conclusão, encontrar o que era o direito viking. Porque existiam vários povos, eram muito fragmentados em diversos períodos históricos, mas dá para identificar uma linha geral. Sobretudo porque eles compartilham uma mesma cultura, ou uma mesma linha geral do panteão, do paganismo. Então, eu preferi deixar o termo viking partindo desse pressuposto conceitual. E mitos, apesar de ser um pouco criticável, eu utilizei um conceito de Mircea Eliade, que seria uma tradição exemplar, uma irrupção sagrada do sagrado, do divino, no cotidiano das pessoas. Apesar de eu não utilizar o Eliade como um marco teórico, e eu não sigo a linha do Eliade, ainda assim esse conceito ele é útil para a pesquisa, porque mostra que, de fato, nos costumes dos povos ágrafos, direito ágrafo, os mitos, eles têm um caráter de realidade. Os mitos não são simplesmente para explicar por que tá chovendo, por que não tá, mas sim, realmente, existe um caráter acima, sobre-humano dessa mitologia, dessa religião, dessa crença, que dá o caráter legalista das normas dentro dos mitos. Era realmente o que as pessoas viam como sendo uma coisa sagrada, importante e, sobretudo, como verdade. Então, mesmo que a tese do Eliade esteja relativamente desatualizada, desde a década de 70, eu acho que o conceito ele é bastante útil para a pesquisa. Então, partindo desses pressupostos, eu utilizo esse método de pesquisa histórica, eu vou avaliando como fonte primária a Rigstula, que é um mito presente no Codex Wormanius, e ele está incompleto, mas o principal dele já foi traduzido e temos boas traduções acadêmicas para isso. Eu utilizei 3 traduções, 2 traduções para o inglês e uma tradução para o espanhol. O marco teórico, como eu falei, foi o do John Gillespie,
principalmente quando ele faz essa estrutura geral dizendo que povos sem direito escrito misturam religião com direito, e ao fim da pesquisa, depois das conclusões, eu acabo corroborando a tese do Gillison. E no tipo de pesquisa foi feito um método histórico e dedutivo. Eu tive que utilizar diversos escritos de historiadores, arqueólogos, sobretudo de historiadores e arqueólogos, mas também de teorias da religião e outras áreas que sejam conexas. A questão do dedutivo é justamente porque eu parti dessa premissa maior para avaliar cada um dos aspectos. O problema é que é muito difícil achar fontes dos vikings. Normalmente são fontes feitas por outras pessoas, por outros povos, e isso acaba sendo um problema de fontes, que seria em qualquer pesquisa sobre os vikings. Então, em alguma parte, a conclusão não pode se referir a todos os vikings, e sim uma característica geral, que a gente poderia identificar na maioria deles, mas muito provavelmente com alguma distinção geográfica ou dependendo do período histórico da própria era viking. E qual é o mito da Ringstula? Talvez vocês devam estar se perguntando isso. O mito é um deus chamado Rig fazendo referência ou a Heimdallr ou a Odin, que são uns dos principais deuses da mitologia nórdica, e ele visita 3 casas. Uma das casas que era mais pobre, ou dos bisavós, uma das casas que seria a classe média, que seria dos avós, e a casa dos pais, que era mais rica. Em cada uma delas ele recebe uma refeição referente à condição econômica daquela família. Então uma refeição mais pobre, indo para uma refeição de melhor qualidade. E de cada uma dessas famílias, esse deus passa uma noite com a esposa do dono da casa e nasce um filho em cada uma dessas casas. Na família mais pobre, nasce o filho chamado Thrall. E o Thrall, que é o que dá origem à linhagem dos escravos. Na família do meio, tem um filho chamado Carl, que ele dá origem aos fazendeiros, homens livres, ou artesãos, ferreiros. E na terceira família, mais rica, nasce um filho chamado Jarl. Jarl, que seria da linhagem dos reis, da monarquia, de todos os poderosos do ponto de vista político e militar. E é interessante quando eu parto dessa análise desse mito e faço um estudo, tanto considerando a mitologia em si, quanto estudos do direito do John Gillison, mas também acessando estudos da história, da arqueologia. Então é uma pesquisa bastante interdisciplinar, coisa que falta muito nos estudos jurídicos. Eu consigo identificar que, de fato, essa estrutura que está presente num mito que foi escrito 100, 200 anos depois por cristãos, se referindo a um período antigo que seria da era viking, ainda assim nós podemos encontrar essa estrutura. Nós temos evidências arqueológicas de que existia essa tripartição. Nós temos evidências históricas de que existia essa divisão social. Apesar de a conclusão não ser 100% corroborando a tese do Gillison. Digamos, existe o mito dá os panoramas gerais. Mas quando nós vamos nos aprofundar no ponto de vista histórico e no ponto de vista arqueológico, dá para perceber que existem muito mais nuances dentro desse aspecto. Então, existiam subcategorias. Existiam os escravos que deixavam de ser escravos. Eles se tornavam livres? Ou eles ficavam num aspecto intermediário? É bem difícil encontrar fontes para ir com detalhes nesse tipo de pesquisa, mas sim deu para encontrar que existiam esses níveis, essas castas intermediárias. Eu não gosto de utilizar o termo casta, mas deu para entender a ideia, que existe no mito a estrutura geral da sociedade e, claro, com os costumes, com as leis não escritas, tudo isso vai se tornando bem mais complexo. Talvez um grupo intermediário exista aqui, não exista ali, exista mais no norte, não exista mais no sul. E isso seria um bom tema para pesquisa, mas existe uma grande dificuldade para encontrar fontes nesse sentido. Por fim, na minha pesquisa eu também aproveito que eu já estou fazendo essa análise histórica e arqueológica e eu listo um pouco de algumas características de cada um desses povos. Eu diria que isso é mais cereja do bolo da apresentação, não quero entrar muito nos aspectos de cada um deles, mas, por exemplo, os escravos poderiam comprar a sua própria liberdade, isso é uma coisa interessante de se pensar. E era uma das principais atividades comerciais dos homens livres, quando eles iam em incursões vikings, pegar escravos para comércio. Tanto que era costume que a própria igreja comprasse os escravizados pelos vikings, porque consideravam que era imoral que um cristão se tornasse escravo de um pagão.
Então era uma atividade comercial bastante interessante que eu faço análise e também analiso 2 leis escritas posteriormente ao período viking para mostrar que de fato houve essa tentativa de pegar as normas não escritas e trazer elas para o mundo escrito, para o mundo jurídico em que possa ser acessado por meio de fontes escritas propriamente dito. Essa pesquisa, como eu já disse, já foi publicada, foi a minha primeira experiência de pesquisa publicada numa revista. Eu fiquei muito feliz de conseguir publicar ela, tive bastante apoio de familiares, professores e alguns feedbacks de vários amigos da história. E fico à disposição, posso deixar depois o meu e-mail, minhas redes sociais, se quiserem tirar dúvidas ou ver a minha pesquisa. Ela está publicada de forma gratuita, tanto no site da Recevera Verum Gaudium, quanto no meu academia.edu. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos pelo tempo. É uma honra participar do Encontro de Pesquisas Históricas da PUC-RS, da 7ª edição, e fico depois disponível para as perguntas. Agradeço aí a apresentação, José Roberto. Fiquei feliz nessa mesa a gente ter alguém de direito. Esses diálogos interdisciplinares são enriquecedores para nós, né? Em relação à pergunta da Milian, que é sobre como a religião era utilizada pelo direito viking, dá para pesquisar algumas fontes sobre isso. Acredito que principalmente nas sagas de família, que são os textos que essencialmente iriam projetar a cultura daquela época, ou pelo menos uma cultura próxima daquela época escrita por outros povos. Acho que se fizer uma pesquisa por essas fontes literárias, talvez seja possível encontrar como que utilizavam a religião. Ou talvez em pedras rúnicas, alguma coisa semelhante. Uma investigação, quem sabe arqueológica também, dê para identificar esse tipo de aspecto. Eu não cheguei a fazer essa busca na minha pesquisa, e acho que essa minha resposta também vai em direção à pergunta de por que eu chamo de estrutura jurídico-social, porque era impossível pegar direito viking num sentido tão amplo. Eu tive que fazer um recorte, eu tive que fazer uma limitação. E de várias escolhas que eu poderia ter feito, eu preferi pegar essa de estrutura social. Como que era a estrutura, o aspecto social, portanto, das diferentes classes, mas também jurídico, para ver como que essas classes se relacionavam, se elas tinham alguma característica específica. Eu não pude trabalhar muito especificamente na minha apresentação, porque eu preferi dar algum foco na metodologia utilizada, mas, por exemplo, os escravos poderiam comprar sua liberdade, pelo menos existem alguns textos dizendo que poderiam, da Else Rosedal, que é uma das principais fontes que eu utilizo para estudar o período viking. Então, justamente por ter feito essa limitação de que no aspecto jurídico eu só ia pegar nessa divisão de cada grupo de pessoas, eu acabei não buscando outros elementos. Portanto, como que a religião era utilizada pelo direito viking, eu encontrei algumas fontes realmente de literatura, mas eu não utilizei por sair um pouco do foco que eu quis dar na minha pesquisa. Quanto ao sistema de punição ser de ordem moral ou física, eu acho que também dá para fazer uma pesquisa tomando como base esses pontos mitológicos, literatura, até mesmo essa comprovação da tese do Gillissen, ou pelo menos um suporte para a tese dele, de que existem essas características de povos sem direito escrito. Uma delas é que se utilizava muito o sistema de ordalhos, que era os julgamentos pelos deuses. E como não era o foco realmente na minha pesquisa o sistema punitivo, eu não fui muito nessa linha, mas partindo dessa premissa, dá para encontrar algumas coisas de literatura que mostrem como que essas punições ocorriam. De cabeça eu não lembro dos outros textos que eu li, mas existem muitas punições de ordem física. Uma delas, a que me vem à memória inicialmente, é da saga dos Volsungos, já nas primeiras páginas da saga dos Volsungos, que uma pessoa ela é declarada lobo. E declarar alguém lobo é basicamente o exílio. Bota a pessoa para fora da cidade e aí ela vai poder ser caçada como se fosse um animal. Então, penas de ordem física. Até existe, para quem viu a série Vikings, a Águia de Sangue. Isso é um dos misconcepts que a gente tem hoje em dia, porque não existe
fontes suficientes para comprovar que existia aquela pena. Então me parece que é realmente um campo bem interessante para se pesquisar, e com certeza eu pretendo seguir. Já investi uma grana em bibliografia sobre os vikings, então por que não continuar na pesquisa, né? E agora eu estou fazendo uma sobre os elementos jurídicos em pedras rúnicas. Acredito que nessa pesquisa eu consiga fazer um recorte, talvez indo mais para um direito penal ou para algum direito religioso. Não sei se especificamente de equívocos sobre a estrutura jurídica e social. No geral, sobre equívocos lato sensu. Por exemplo, vikings com capacete de chifre, extremamente sanguinários, malvados, coisas do tipo, ou até mesmo com aspectos bestiais. A gente pode ver até alguns... Na própria série Vikings, acho que é a mais proeminente hoje em dia, mas em jogos também, como Assassin's Creed, a gente tem aquela ideia do viking hiper masculinizado, tipo, guerreiro querendo comprar briga pra tudo. Não necessariamente era assim, é uma visão que a gente percebe muito vista de fora, então como que outros povos escreveram sobre os vikings, e muito dos romanos, aquela ideia de bárbaros, ou até que não tem direito escrito, sem cultura, coisas do tipo, acabam se perpetuando, e eu acho que isso tenha tido algum efeito em como que a mídia representa os povos vikings como bárbaros, no sentido negativo da palavra bárbaro. E compreender que na verdade existia um sistema relativamente estanque e organizado de estrutura social, e que na verdade eles seguiam normas rígidas, normas religiosas tendencialmente são mais difíceis de mudar do que normas legisladas, portanto que elas não são feitas pelos deuses ou em conjunto com os deuses, como tem esse aspecto do divino. Eu acho que é importante para compreender que na verdade não era uma desorganização, uma barbárie, uma anarquia, mas sim anarquia no sentido negativo do termo anarquismo, claro, não no sentido social ou político, mas realmente entender que existia uma normatividade, uma ordem, uma preocupação social daqueles grupos e inclusive algum nível de variação social dessas castas. Uma pessoa escrava poderia se tornar uma pessoa livre, mesmo que não tendo tantos direitos ou tantos benefícios, mas era possível ter esse tipo de ascensão também. Boa tarde a todos, gostaria de parabenizar todos aí que exporam o trabalho, foi massa pra caramba. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre outros mitos que você foi estudar, assim. Você comentou que você leu a Havamal, faz mais, assim, onde você foi encontrar essa base, sabe, para você poder fazer essas reflexões? Bom, inicialmente eu acho que é mais curiosidade do processo antes da pesquisa do que da pesquisa em si. Mas eu dei uma olhada bem em mitos mais populares mesmo. Eu peguei aquele livro da mitologia nórdica do Neil Gaiman para ter uma ideia, e eu não encontrei grande força de elementos jurídicos, pelo menos não no adiantamento que eu tava no período, digamos, do ponto de vista jurídico e da mitologia nórdica. Talvez se eu relesse os mitos eu fosse encontrar alguma coisa mais interessante. Eu diria que de caráter jurídico para pesquisa, talvez eu tivesse mais campo pesquisando nas sagas de família ou alguma coisa do tipo. Eu acredito que ali teria mais elementos jurídicos para fazer pesquisa. Mas, assim, a mitologia nórdica bem ampla, eu peguei vários aspectos. Daria para pegar alguma questão sobre poesia, por exemplo, ou até mesmo questões de gênero, como que tinha a questão de profissões, quem eram os principais profissionais de cada uma das áreas. Mas aí eu acho que estaria fugindo um pouco do aspecto, digamos, mais legalista, estrutura social, alguma coisa do tipo. E aí eu estaria fazendo eu estaria dependendo muito de uma fonte que foi extremamente cristianizada. Por exemplo, se a gente for pegar as discussões sobre o Ragnarok, que é o fim do mundo, basicamente, da mitologia nórdica, existem muitos aspectos cristãos ali, e poucos aspectos jurídicos também incluídos. Então, se fosse partir de onde que eu poderia encontrar outras fontes de pesquisa, pelo menos do ponto de vista mitológico, eu acho que mais nas sagas de família, não nos mitos em si. Mas, de fato, acho que com a maturidade da pesquisa,
lendo e estudando mais sobre o assunto, diria que depois de fazer toda essa pesquisa com base na Rig Stula e visto outros estudos sobre a mitologia, se pegasse os mitos, talvez eu encontrasse mais elementos para fazer um artigo sobre outro aspecto. Daria para pensar, por exemplo, questão da vingança, relacionar com o direito penal, a própria questão do mito de Loki, antes do Ragnarok, quando ele é preso numa caverna com uma cobra caindo veneno em cima dele. Daria para pensar como que isso estaria envolvido. Poderia ser feita uma pesquisa sobre como funciona, talvez, direito de família. Eu não sei se está indo muito longe no aspecto jurídico, pelo que a gente pode encontrar nos mitos, mas como que nos mitos as famílias também se organizam. Aí, saindo do Rig Stula, a gente pode pegar, por exemplo, adoções e coisas do tipo. Mas, realmente, para pesquisa, eu preferi ser mais pragmático, escolher um mito que teria os elementos que seriam melhor analisados e me manter na análise desse mito mesmo. Eu queria rapidamente me prender à pergunta foi feita para o José Roberto e dizer, olha, gostei de todos os trabalhos, mas o seu me chamou bastante atenção por ser um diálogo transdisciplinar, né? Você é uma pessoa que vem do direito e está dialogando com história, com arqueologia, e buscando, né, trazer aí o que essas diferentes áreas podem contribuir para a sua área, o seu lugar de fala, digamos assim. E quando você falou com relação ao conceito que você adota, que é do Eliade, eu gosto do Eliade, né? Eu trabalho com história das religiões e gosto do Eliade. Mas, em cima disso que você falou, não sei se você já teve a oportunidade de pegar, mas o Paul Veyne, ele tem um livro chamado Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos. E aí, como nível teórico, horizonte teórico, lógico, você não vai fazer um corte e cola, mas dá uma lida nesse material e perceber que, de fato, é exatamente o que você falou. O mito funciona como modelo normatizador de ideias, costumes, práticas. Então, ele não significa dizer que você acredita piamente no mito, mas são histórias que contam, são histórias que você vive ritualisticamente de forma a te inserir dentro daquela sociedade. Então, se o Paul Veyne fala, se você detém práticas, costumes, comportamentos que não são vistos como legais, você rapidamente é descartado. Então, por isso que os estrangeiros, de modo geral, são vistos com olhar de desconfiança, não só nos mitos, mas nas peças, no teatro grego. Então, a mulher também está em sempre constante observação. E a gente pega muito Paul Veyne e começa a apropriar ele também para a cultura material, em diferentes documentações. Então, eu acho que é interessante aí o Paul Veyne para a sua pesquisa. Não sei se você já está trabalhando. E também tem o trabalho do Dodges, Os Gregos e o Racional. Mais uma vez, é um exemplo no campo do grego, porque é o meu horizonte aí que eu venho trabalhando. Mas são conclusões semelhantes que ele chega também do Paul Veyne. A diferença é que o Dodges trabalha muito mais cultura material, enquanto que o Paul Veyne está trabalhando a questão aí de textos mesmo. Então, acho que são dois autores aí, enquanto teoria, que vale a pena você tá olhando até para você pensar melhor o conceito de mito que você tá propondo. Mas, enfim, falei muito já. Alguém quer fazer uma última perguntinha? Só não? Uma colocação para a pontuação que tu fizeste no final do trabalho. Eu não consegui trabalhar, claro, em 15 minutos ninguém consegue apresentar toda a pesquisa, mas eu também trabalhei com um livro, eu não lembro agora do autor de cabeça, mas é a Introdução à Antropologia da Religião. E ali eu também peguei algumas bases para fazer estabelecimento de como que funciona o mito. Boa parte, e uma parte bem importante da pesquisa, que talvez tenha passei muito rápido na apresentação, é realmente de compreender o mito, a importância do mito e como que ele afeta uma sociedade.
E esse livro ajudou bastante para entender realmente como que os mitos funcionam em outras sociedades, mitos muito parecidos com o da Rickstula, que a gente encontra em outras. Eu acho complicado dizer, bom, se teve numa sociedade, portanto vai ter noutra. Mas é uma lógica que realmente se percebe corroborando a tese desses dois autores que tu falaste. Então, não conheci esses autores, mas como pretendo continuar estudando a relação da história, do mito e do direito, com certeza eu vou dar uma procurada para utilizar em pesquisas futuras.